Olá a todos, aqui quem fala é Anael Queiroz, eu sou mestre de filosofia, tarólogo e astrólogo, e hoje eu vou fazer uma crítica tanto à astrologia moderna como à astrologia dita tradicional, tá? E vou propor um olhar sobre a astrologia, uma hermenêutica do texto astrológico, que é a visão que eu abordo. Não se esquece de dar o like e se inscrever no canal caso esteja vendo esse vídeo pelo YouTube. Bora pro vídeo porque o assunto é polêmico, tá bom? Hoje a casa vai cair. A crítica em relação à astrologia moderna, eu acredito que seja já conhecida de vocês, em palavras simples, a ideia de que a psicologia moderna engoliu demais a astrologia e não respeitou o seu campo semântico próprio, ou até melhor, não respeitou as regras sintáticas da construção do sentido, né? Daí o resgate das técnicas da astrologia tradicional feita pelos astrólogos tradicionais contemporâneos. A princípio foi muito bom, maravilhoso, porque renovou a astrologia, renovou os estudos de astrologia, trouxe aí a importância de técnicas que estavam realmente sendo esquecidas e um olhar mais para aquilo que foi a astrologia pré-moderna, né? Que problematicamente chamam de astrologia tradicional, mas eu já falei, esse termo é complicado porque não existe uma tradição astrológica no sentido forte do termo tradição. Mas esse vídeo não é sobre isso eu já falei em outros vídeos, tá? A questão agora é qual então o problema da astrologia tradicional, que embora ela não seja ainda a maioria aqui no YouTube e na internet, ela está sendo hegemônica, porque muitas pessoas que gostam de astrologia já há um bom tempo estão migrando para a astrologia tradicional, contemporânea, né? Ou seja, astrólogos contemporâneos falando de astrologia, entre aspas, dita tradicional, mas ela tem um problema que eu preciso falar desse problema, eu percebo esse problema e eu não vejo ainda ninguém falando sobre esse problema. Se tem alguém, vocês mandem para mim. Eu queria aqui citar o Dani Rudyard, a sua obra Astrologia Tradicional e Moderna, e dizer que aqueles que acreditam que há uma ruptura entre a psique antiga e a psique moderna não entenderam bem essa passagem, e que na verdade a psique moderna seria nada mais nada menos do que as mesmas condições fundamentais da psique antiga, mas sobre um outro método, mas não é por essa linha que eu quero ir, tá? Essa linha de dizer, olha, a modernidade não é uma ruptura com o mundo antigo, a modernidade são as mesmas questões de sempre, com um outro método, com um outro sentido. Não é por essa filosofia da história, vamos dizer assim, que eu quero falar sobre o problema dos astrólogos tradicionais contemporâneos. Não é esse, é outra coisa. Mas, apesar dessa crítica fazer todo sentido, o Dani Rudyard estava ainda muito preso a uma psicologia, ao paradigma da psicologia, mesmo que na sua fase tardia ele tenha migrado para uma espécie de psicologia transcendental, mas o que eu quero pensar é o seguinte, e essa é a minha tese em relação à astrologia, que explica qual o problema que eu vejo na astrologia tradicional contemporânea, né? Ou seja, os astrólogos, mais uma vez repito, os astrólogos contemporâneos falando de astrologia que se diz tradicional. Qual é o problema? Finalmente, Anael, qual é o problema? Fala, pelo amor de Deus, você faz muito suspense. Pois é, vou dizer agora, calma. A grande questão com os astrólogos tradicionais contemporâneos, se for possível resumir isso em poucas palavras, seria basicamente isso. Que a proposta de tentar superar o psicologismo da modernidade, olhando apenas para as técnicas antigas e não assumindo a ontologia do mundo antigo, faz com que você entenda a astrologia como uma prática exegética e não propriamente o que ela é, uma prática hermenêutica. Porque, veja bem, não adianta eu saber meramente firdárias, profecções, direções primárias, saber classificar um planeta, se ele está bom ou ruim, se eu não consigo também acessar o horizonte de mundo em que a astrologia faz sentido, que é o horizonte de mundo mágico. Por que é o horizonte de mundo mágico? Porque a astrologia ela é essencialmente um oráculo. Então, a sua significação está dentro do pensamento mágico, que é o pensamento fundante da visão de mundo, do oráculo. Então, se a gente quer uma astrologia antiga,
A gente tem que retornar a uma ontologia da astrologia, uma visão da astrologia essencialmente oracular, essencialmente mântica, essencialmente teúrgica, essencialmente magística. Porque se o oráculo faz sentido dentro de um pensamento mágico, então é o mago, o astrólogo por excelência. Porque é ele que entende essa natureza, essa ânima mundi, essa alma do mundo e consegue traduzir essa alma do mundo para as pessoas. Olha a função hermenêutica, essencialmente hermenêutica. E não somente exegética, não é pegar só um aspecto e conseguir, através de técnicas, interpretar o que aquele aspecto faz, que é o que os astrólogos tradicionais contemporâneos fazem, olhando para a astrologia pré-moderna. Não, é mais que isso. Saber estabelecer um diálogo com o céu, o oráculo do céu, o oráculo celeste. Então, se nós conseguimos concordar que a essência da astrologia é o seu sentido oracular, e que, portanto, dessa forma, a astrologia horária seria a astrologia, seria o lugar, né, onde a astrologia, no seu sentido mais radical, se desvela o seu sentido oracular, o seu sentido mântico, o seu sentido magístico. Podemos expandir a compreensão da astrologia, inclusive formular novas técnicas a partir da compreensão desses princípios. De que a astrologia, por ser um oráculo, está dentro do âmbito do sagrado e não do profano. Portanto, o oráculo é o momento de mediação onde o astrólogo é o intérprete da vontade dos deuses, da vontade da natureza, né, do destino, no caso da astrologia, ali no helenismo. Né? Então, o que acontece? Talvez a gente não precise se preocupar com a modernidade, nem se preocupar com os astrólogos pré-modernos, né, que refletiam questões objetivas e por isso parece uma astrologia fatalista. Não, a gente pode retornar o mais arcaico ainda possível, que é o sentido fenomenológico puro da astrologia como um oráculo. Que é assim que ela começou, é ali que ela tem a sua significação radical. Entende? Então não adianta você falar em astrologia antiga e não retomar o ponto de vista antigo, que é o ponto de vista de um pensamento mágico. Então, a astrologia, ela não é meramente uma ciência, ela é um olhar sobre o mundo, um olhar sobre a natureza, e que para nós se torna interessante e importante para nós entendermos como o espírito humano constitui os sentidos, né? E como o universo do pensamento magístico tem a ver com o pensamento religioso e tem a ver com a ideia da magia como uma religião da própria natureza, uma religião natural. Entende? A magia sagrada como religião universal por conta de uma religião que tem raízes de uma ideia de ciência, por ser uma religião da natureza, ou seja, uma religião dos predicados universais, da anima mundi, essa coisa toda, né? Entenderam isso? Eu ia encerrar lendo aqui um resumo, algumas anotações que eu fiz sobre tudo isso que eu falei, para ficar bem claro, tá bom? Então eu vou fazer uma leitura rápida do resumo, até um tanto apressado, mas sintetiza tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá, é o seguinte. A astrologia horária é a raiz da astrologia enquanto prática oracular. Por ser essencialmente uma prática oracular, ela é, antes de qualquer coisa, uma prática hermenêutica, uma vez que lida com a interpretação da linguagem celeste. Quem interpreta habita num determinado tempo histórico. E se o tempo histórico da astrologia é o pensamento mágico, então é o mago o legítimo astrólogo. E daí 3 reis astrólogos, 3 reis magos, né? A gente tem essa alusão. E o que representa para nós o pensamento mágico? Representa um modo de estar no mundo, o modo do sagrado, o modo sacerdotal, o modo do hierofante, o modo do astrólogo, o modo do mago, o modo do sábio. Então ela só tem o seu real sentido dentro da esfera ontológica do pensamento mágico. Os astrólogos tradicionais contemporâneos querem apenas ficar com suas técnicas, mas não querem assumir o horizonte que as funda, ou seja, que funda essas técnicas. 2 pontos, o pensamento mágico. Eles acham que esse recuo faria a astrologia perder sua credibilidade. Talvez até acontecesse isso mesmo, né, com a população, com as pessoas em geral que não entendem a profundidade do que é o pensamento mágico e o quanto o pensamento mágico guarda chaves espirituais importantíssimas para o nosso processo espiritual como um todo, né? Mesmo que a astrologia viesse a cair no descrédito,
pelo menos estaríamos praticando a astrologia na sua raiz mais profunda e espiritual, ou seja, como prática oracular, como praxis religiosa, como praxis mântica, como praxis teúrgica. Isso é a astrologia no seu sentido mais radical possível, ou seja, o retorno da astrologia no seu sentido oracular, portanto, atrelado ao pensamento mágico, a uma filosofia da magia, a um olhar do mundo onde se enxerga as similitudes, as analogias de todas as coisas, e recuperar esse horizonte é interessantíssimo para que a gente possa reaprender a interrogar o céu no nosso mundo, no nosso tempo, e não tentando imitar o horizonte do tempo passado, ou seja, tentar trazer coisas dos astrólogos pré-modernos necessariamente válidas para o nosso mundo, que não seriam necessariamente válidas, né? Você não precisa ficar preso ao tempo histórico quando você entende o princípio que faz funcionar a astrologia, que é o princípio da analogia, que é o princípio do significado. Então você não precisa estar preso ao passado, nem ao futuro, nem à psicologia, nem ao mundo pré-moderno. Você compreende que o pensamento mágico é o pensamento das similitudes, pensamento da analogia, e que o oráculo habita nesse mundo onde existe um espírito do mundo, uma alma do mundo, que são ideias especulativas altamente racionais do ponto de vista filosófico, pelo menos de uma filosofia como o romantismo alemão pensava que seria a tarefa da filosofia, mas isso aí já é outro assunto para outro vídeo, tá bom? Então é isso. Se você não entendeu, pergunta alguma coisa aqui embaixo, eu ficarei muito grato em responder. Se eu tiver equivocado em alguma coisa também falem aí, tá? A gente tá aqui para trocar ideias mesmo. E é isso, eu espero que tenha ficado bem claro que a astrologia, superar o psicologismo da astrologia moderna na sua radicalidade, requer recuperar a astrologia como um oráculo. Então a astrologia habitando um pensamento mântico, teúrgico, mágico. E não somente a gente pegar as técnicas antigas e tentar importar para a modernidade, né? Sem respeito a essa hermenêutica do tempo histórico, né? Ou seja, todo aquele que interpreta a linguagem celeste está habitando em um tempo histórico, então, portanto, carrega um horizonte de significação válida para a interpretação do texto celeste. Então, a astrologia não é só exegese, a astrologia é hermenêutica. Essa é a grande questão.